Olá, seja muito bem-vindo ao Fio de Prosa, é o podcast do Sinditexto de São Paulo. Inicialmente, agradecer a cortesia do Ciesp Distrital Sul por nos conceder esse maravilhoso espaço para a gravação desse episódio. Um episódio que hoje é muito especial. Nós reunimos aqui os presidentes que estiveram à frente da nossa entidade ao longo dos últimos 20 anos, acompanhando de perto os desafios, as transformações e as decisões que impactaram diretamente as indústrias têxteis no estado de São Paulo. Nesse encontro nós vamos falar de bastidores, momentos críticos, mudanças no perfil do setor, evolução da representação sindical e principalmente do futuro da indústria têxtil paulista. Um episódio que conecta história, gestão, visão estratégica, visão de futuro. Entender o caminho percorrido é essencial para construirmos o que vem pela frente. Hoje, o Sinditexto tem 93 anos de existência e nesse período teve 16 presidentes. E nós reunimos aqui hoje, para esse papo, os últimos 4 presidentes. Rafael Servoni, presidente de 2005 a 2010. Obrigado, Rafael, pela presença. Alfredo Bonduc, que foi presidente de 2011 a 2016. Eu, Luiz Pacheco, fui presidente de 2017 a 2022, retornando agora em janeiro. E o Júlio Scuderer, que foi presidente de 2023 a 2025. Nós vamos fazer a abertura aqui, falando numa ordem cronológica, do setor têxtil paulista, sob a visão de cada época dos nossos presidentes eméritos. Eu vou começar então com uma pergunta geral, começando o Rafael, depois o Alfredo, o Júlio. Rafael, Alfredo, Júlio, nos seus respectivos tempos, quando assumiram, qual era o principal desafio do setor têxtil paulista naquele momento? Bom, Pacheco, prazer aqui, Alfredo, Júlio, de estarmos juntos aqui. 4 quadros na parede, né? Tá ficando velho. Quando a gente vira quadro na parede é complicado, mas assim, né? Os desafios são os de sempre, né, Pacheco? Porque o Brasil, acho que o maior problema do Brasil é que ele adia indefinidamente seus problemas. É a mania de empurrar com a barriga os problemas que tem que resolver. E os nossos concorrentes têm resolvido esses problemas e têm atacado, né, de forma bastante ativa. Eu acho que a questão da competitividade é sempre uma questão muito grande. São Paulo tem uma relevância enorme no setor têxtil e confecção, assim como na indústria de geral. A gente tem mais de 30% do PIB têxtil nacional, então é o maior estado da federação. Nós temos aqueles problemas de guerra fiscal que começa de falta de competitividade da Ásia, especialmente da China com o Brasil e com São Paulo. Temos, ao mesmo tempo, a falta de competitividade entre os estados, porque a guerra fiscal, que agora, se Deus quiser, minimiza um pouco a reforma tributária. Nós temos uma guerra também, que é tão ou mais grave, que é a da informalidade. E hoje nós temos um problema ainda mais grave, que é mais recente, que é o crime organizado tomando os nossos empregos, né? Hoje o maior empregador da da região norte do Brasil inteiro é o crime organizado. Então nós temos que tomar muito cuidado e eu acho que esse ainda é um grande problema para São Paulo, que é a falta de competitividade. Alfredo. Nossa, quanta história. Qual era o principal desafio, não era? Bom, só pode falar um? Ele falou mais, hein? Não existe bala de prata, né, Alfredo? Olha, primeiro agradecer essa oportunidade, Pacheco, que você está dando. Eu posso dizer para você que foram muitos desafios, difícil falar um, né? Mas assim, eu primeiro tive uma herança incrível, uma orientação do Rafael. E fiquei muito contente de poder depois passar para você, que foi um companheiro e é um companheiro de tanto tempo juntos, né? Mas na época, assim, é o que o Rafael falou, era tanto chumbo vindo que a gente não sabia para onde atirar. Na época, eu lembro de algumas... a guerra fiscal, como você falou, a gente estava vindo da consolidação de da nova política de ICMS, quando São Paulo definitivamente decidiu combater a guerra fiscal, já que todos os estados à nossa volta, e aí nós tivemos mudanças importantes no ICMS, foi de 7 para 12, foi durante a nossa gestão, e no finalzinho a gente conseguiu aquilo que você acabou batendo pênalti na sua gestão, que foi o crédito outorgado. Parabéns. E se nós não fôssemos muito unidos nessa continuidade, a gente não teria conseguido. Sem esquecer que o primeiro chute da guerra fiscal foi dado com Paulo.
Sim. né, com o secretário Meirelles. Verdade. E quando 18 para Alckmin 12. 18 para 12, né? E depois para 7, aí depois voltou para 12 com crédito outorgado. 18 para 12 que reduziu 6 pontos percentuais e aumentou 11,8 a arrecadação. Eu acho que eu não sei quanto tempo eu tenho, você sabe que eu, como árabe, falo muito, você vai cortando. Mas na época um problema muito sério era a parte dos resíduos ambientais, todo mundo caindo de pau em cima do setor por causa do Brás e do Bom Retiro, despejando 12 toneladas de resíduos nos bueiros, na varrição, nos aterros sanitários. Conseguimos consolidar, pelo menos no âmbito estadual, o Retalho Fashion, que era aquele projeto de recolher os resíduos e depois destiná-los, mas infelizmente quando passou para a prefeitura, para a Anlurb, aquilo deu uma parada, complicou. Eu sei que vocês deram continuidade depois, mas foi uma semente importante dada naquela época. Eu lembro da gente subindo do caminhão para conter os produtos falsificados. Você lembra? MASP. Não? Na Lesp? Não. Na Lesp. Não, interditamos a entrada do Anhanguera. Anhembi. Subimos no caminhão. Feira Golf China. Dentro da feira verdade, tinha é produto verdade. da Zara, Brooksfield, da Nike, tudo falsificado, sendo vendido. Aí subimos no caminhão, Verdade. em conjunto com a Com BIT. os trabalhadores também. Sindicatos trabalhadores. Exatamente. Federação, Os trabalhadores foram um ponto muito legal na época, que eles nos apoiaram, pelo menos durante os 6 anos que estive, eles foram parceirões. Sim. Como sempre, eu sei que Continua. vocês dois são presidentes oriundos, né? E muito ativos nessa parte. Então, assim, foram muitas coisas importantes e eu digo para vocês que foi talvez o momento mais realizador da minha vida, até porque no meio da minha gestão eu tive um problema societário muito sério, tive que me ausentar por um Ferraroli ano. assumiu. Francisco Ferraroli, grande amigo de muitos anos, me ajudou naquele momento, né? Tive que desfazer uma sociedade com uma empresa estrangeira. No fim acabou tudo bem, mas foi uma época difícil. Mesmo assim, foi um momento muito realizador da minha vida naquela época. Agradeço muito ao Sinditêxtil e a vocês, companheiros, né, que estiveram sempre ao meu lado. Então, foi isso. Eu lembro também de um ponto, Pacheco, na época tinha a avalanche dos sacoleiros. 5 milhões de pessoas viajando e trazendo 200 quilos cada um de roupa. Eu lembro que a importação pelos aeroportos era maior do que a importação de vestuário nos portos brasileiros. Fizemos um trabalho com a BIT, junto com o superintendente do aeroporto de Cumbica. Aí ele falou, vocês estão preocupados com Miami? Está vindo mais de Lima, do Peru, do que de Miami já, a gente já está... Então, e tinha muita falsificação do Peru, né? E do Panamá depois. Exatamente. Então, assim, foram todos momentos marcantes e desafios a serem superados, Pacheco. É isso aí. Júlio, quando você assumiu? O primeiro, agradecer. É difícil, né, ter a oportunidade de encontrar todo mundo junto, né? Verdade. Pessoas que a gente fala muito, né? Alguns a gente encontra mais, outros menos, né? Tipo o Alfredo que está aqui, né? Trabalha muito, né, Alfredo? Agora estou no interior. Mas de coração sempre com você. Não, é verdade. A gente está sempre junto. E é um grupo que a gente tem essa proximidade, como eu diria, na física, né? E agradecer essa oportunidade, Pacheco, a ideia, elogiar a ideia aqui do Roberto, que está aqui presente no backstage, né? De juntar a gente, contar um pouco da história, né? E, de novo, né? Assim, eu entendo que, na verdade, é difícil falar de segmentar, né, os períodos, né? Porque é uma sequência, né? Primeiro que um vai falando pro outro que é fácil, né? Não, fica tranquilo que você vai assumir a presidência, é fácil. Isso é unânime, né? Todos fomos enganados por essa... Todos fomos enganados algum dia. Isso vai passando. Tenha sido o único ponto negativo. Era o Paulo falando para mim, meio período por semana, meio período tranquila. E uma vez por ano tem um tal de destino coletivo aí que dá um pouco mais de trabalho. É tranquilo. E um passou por outro, e você também me passou. Eu acreditei. Não, mas de novo, né? Eu tenho algumas coisas que eu penso assim. Na verdade, eu trabalho mais como oportunidade do que desafio, né? A gente teve grandes oportunidades. Primeiro, trabalhar juntos, né? Que é uma sequência de trabalho, né? Tanto é que você continua, né? Voltou enfim, são períodos diferentes, mas com oportunidades, né? Para poder representar os associados, né? E a gente tem, assim, aquilo que o Rafael, vocês todos falaram, né? A pauta nossa do Congresso e
dos pacotes que nos apresentam é sempre muito rica, né? Questão tributária, a pauta trabalhista agora. Você Aquilo que o Fernando sempre fala, a gente tem que estar correndo para coibir maldade. Né? A gente tem que falar, no mínimo, estar presente para falar não, né? A gente é um cortador de grama, né? Toda hora cresce, a gente tem que cortar. Então, tem muita coisa que aconteceu e vem acontecendo, né? Agora que você vai falar um pouco também da tua gestão. Então, nesse período todo, né, quando a gente fala ali, faz a linha do tempo, teve um fato determinante e do qual a gente conseguiu superar, que é a reforma trabalhista, né? Que tirou a receita nossa. Verdade. Então, da gestão do Alfredo. Com o nosso apoio, inclusive, de acabar sim, com certeza. Compulsoriedade. Tem que ser um associativismo espontâneo, né? Isso. Mas, de qualquer forma, né, muitas entidades, né, que a gente viu, a gente conhece, vocês estão na Fiesp, conhecem, e aqui no Ciesp também, que, assim, foi um momento difícil para as outras entidades. E nós recuperamos, né? A gente teve realmente que superar esse período, né, essa perda de receita, mas através do trabalho que a gente sempre fez. Então, como é uma instituição muito séria e que vem trabalhando há muito tempo, assim, para nós... É um pitaco de tesoureiro no que você está falando? Pode, Eu queria aproveitar e dar os parabéns para você, obrigado, e para o Pacheco também, porque vocês conseguiram superar muito bem esse momento. E isso... Ainda... Estamos indo. Tá indo. Já tem resultado bem, positivo, com resultado financeiro. E uma mudança estrutural grande, sabe? Preservar o caixa da entidade. Sim. Então, eu acho que vocês... E atuando, não é que você se recua, não, mas eu, como tesoureiro, também tenho orgulho de ter tido vocês três. Fui tesoureiro dos três. Verdade. Como é que pode? É verdade. É porque o tesoureiro é bom. Não, é porque os presidentes eram bons. Mas, e sabe o que é interessante? E eu comentei isso na quinta-feira lá no encontro com os colaboradores da casa. Um termômetro para nós, né, Júlio? É a contribuição assistencial. Sim. A contribuição assistencial, ela é espontânea. Sim. A cobrança é legítima, a gente pode cobrar, mas quem não quer pagar, não paga. Verdade. E a gente tem assistido, ao longo dos últimos anos, um crescimento na nossa contribuição assistencial acima dos patamares inflacionários. Exatamente. Então, isso a gente percebe que é um reconhecimento dos associados e das empresas que acreditam no nosso trabalho. Porque ninguém vai pagar espontaneamente uma contribuição se não acredita que aquilo agrega valor. Né? E Pacheco, desculpa, Júlio, era não, tua mas vez, não é nossa, mas sabe uma por que eu conversa. acho legal? Porque cada vez que você consegue atender um associado em algum problema, em alguma coisa, ele não esquece mais o que você fez. E isso, por isso que a atuação dos presidentes é importante, assim, falando em causa própria, mas não é. Cada associado que você ajuda a resolver um problemão, ele te fica eternamente grato. É verdade. E eternamente grato à entidade também. É verdade. Então, isso fideliza muito. Então, parece fácil, a mentirinha que você contou lá, que era tranquilo, mas a gente, quando vê algum industrial, um companheiro de setor, com um problema, você se sente na obrigação de ir e ajudar e fazer, por convicção. Não, eu tenho que ajudar. Ele é um companheiro e tal. E isso acaba causando um efeito financeiro da fidelização, da fidelidade do associado e da valorização da entidade perante os associados. É porque todos nós estamos nesse dia a dia. Exatamente. E a gente sabe como é a vida do umbigo no balcão. Né? Então, a gente, os quatro aqui, né? Umbigo no balcão. Né? Umbigo no balcão. Então, a gente sabe a importância quando você ajuda a abrir um caminho ambiental, ajuda a resolver uma questão de um aproveitamento de um crédito CMS, enfim. E tudo da maneira mais republicana possível. A gente vai, a gente abre porta, dá oportunidade para diálogo e dá certo. E sabe qual é a porta. Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. Porque o cara pode ser pequeno, médio ou grande, mas eles têm dificuldade de saber qual é a porta. Eles não sabem qual é a porta. Eu acho que a questão do associativismo é uma coisa que a gente tem muito forte, né? Isso é a nossa origem, né? E nós temos esse espaço na casa que para cada pessoa empresário que a gente encontra e tem oportunidade, a gente fala, participa mais, né? Participa mais da casa, porque é importante ter esses inputs seus, né? Dentro de um ambiente de representação nossa lá. Então, é importante ter esse espaço nosso e porque a gente tem uma base, né, de colaboradores, né, com várias expertises. Isso ajuda muito, né? Dá muito mais consistência e segurança, né, para nós que atuamos na frente. A gente estava ali só num posto, né, ocupando um posto. A gente não é o presidente, a gente estava como presidente, né? Então, mas quem faz mesmo ali, a gente faz a representação, que é importante, esse corpo a corpo que você falou, mas nós temos uma equipe muito forte de colaboradores, esse pool, né, de pessoas ali com cada um. Entrega, né? Entrega. E o Semana passada um associado ligou e falou assim, eu preciso saber quem fabrica o produto X. Eu falei, me dá um dia. E em um dia
a turma mandou, ó, tem essa. Ele falou, pô, mas já? Eu falei, já. Aliás, esse é um ponto diferencial de pouco tempo agora, né, Pacheco? Que é a inteligência de negócios, né? A gente tem, como a gente tem parceiros estratégicos como a própria Fiesp, a própria Abit, a gente tem uma inteligência estratégica, um banco de dados, um data lake lá, que não é pequeno, né? E hoje a informação é que não falta, mas a gente nunca sabe em qual informação que a gente pode confiar. Numa entidade como o Sinditexto, a gente sabe que pode confiar e que a informação foi filtrada, é séria. E isso é um ponto chave para que eles possam tomar a decisão correta, né? E quantas vezes eu não ouvi, puxa vida, o Sinditexto é o meu posto Ipiranga. Na época. É isso mesmo. Porque as pessoas vêm sabendo que conseguem uma solução ou um caminho através da entidade, né? Então a gente, na verdade, quando a gente assume um cargo como que a gente assumiu, a gente enxerga, e eu notei em cada um de vocês isso, como uma missão. Eu tenho essa missão e a gente não faz por nenhum outro interesse a não ser aquele de ajudar coletivamente o setor. Até porque a gente acaba nos afastando dos nossos negócios do jeito que a gente deveria estar, né? Então é um trabalho voluntário, um trabalho mais que paga da própria família e tal. É legítimo, né? Exatamente. E tem que ter o apoio da família nesse momento. Sem o apoio da família não tem jeito. Eu que tenho uma mulher advogada que fez psicologia, primeiro a gente tem que tomar mais cuidado, mas... A gente pode fazer pergunta para ele também ou só ele? Pode. Pacheco, quais foram os grandes desafios da sua gestão? Bom, o primeiro grande desafio da minha gestão foi suceder Paulo Scaff, Rafael Servoni e Alfredo Bonduque com o fim da contribuição sindical. Bastasse a queda, teve o coice. Então foi muito desafiador, porque eu sou um executivo da Paramount e... Poxa, Paulo Scaff, Rafael Servoni e Bonduque, suceder esses três aí, de fato foi extremamente desafiador e num modelo que nós tínhamos que pensar como preservar as nossas receitas com responsabilidade nas despesas e continuar prestando a mesma qualidade de serviço que o Sinditexto sempre prestou e sempre continuando como o principal parceiro da Abit. Sim. A gente não pode nunca esquecer que nós temos uma entidade co-irmã lá dentro da casa, que é a Abit, que nasceu de dentro do Sinditexto. Perfeito. Não é? E que depende muito do Sinditexto, não só na questão financeira, mas também na questão institucional, porque são 93 anos de existência. Quando o Fernando precisa uma pauta lá em Brasília, vai o Sinditexto junto, está aqui, representa 30% do PIB. Do PIB. Então, isso aí, de fato, para nós é muito relevante manter e é um trabalho em harmonia, né? As equipes, como o Júlio falou, são multidisciplinares. Tem gente ali, uma hora está com o chapéu Abit, outra hora está com o chapéu Sinditexto, outra hora está com os dois chapéus também, né? Então, de fato, e é um trabalho de todo dia, né? É um trabalho que não para, né? Não para. Eu olho esses 20 anos, aqui nós estamos falando de 20, mas eu estou no setor há 36, né? E frequentando as casas desde 1998. Eu lembro que eu cheguei, sentei lá no fundinho, o seu Fábio falou para mim, você vai lá e procura um tal de Renato Leme. E o que você precisar, você fala com ele. Pô, sentei naquele auditório, aquela ferradura lotada, né? Falei, putz, vida, o que eu tô fazendo aqui? O seu Fábio me botou numa baita fria, né? Eu ali, pequenininho, quietinho, olhando. Mas, graças a Deus, é muito gratificante. Eu tenho um verdadeiro orgulho e uma grande satisfação, alegria de poder servir ao nosso setor têxtil. Eu sempre conto essa história, que o têxtil faz parte da minha vida desde a infância. Minha avó tricotava, a minha tia tinha uma retilínea em casa, Lanofix. Lanofix, para dar uma forcinha lá no orçamento. Então, o têxtil está na minha vida desde criança, né? E muito interessante ver como que a coisa se encaminhou. Você sabe que a conversa de nós quatro aqui deixa uma coisa bem clara, que é um dos grandes patrimônios que nós temos no Sind, né? Que é 93 anos sem ter um racha sequer, né? Opa! Isso vale muito. A gente vê em várias entidades de classe
que às vezes racham, brigam entre si E encolhem, e quem Toda perde, briga, todos perdem com todos isso. perdem. Né? E nós temos uma entidade que há 93 anos está em sintonia plena. Né? Aliás, às vezes... E em sintonia com a BIT. Que não é isso aí, fácil. não é fácil. Assim, não é fácil porque a BIT ela congrega e num ambiente de guerra fiscal. É. E agora estamos vendo, por Conflitos, exemplo, a né? produção em Santa Catarina já ser maior do que a de São Paulo. Né? Então, por uma série de políticas públicas, então o que você está falando é muito relevante, porque o Sinditêxtil sempre ajudou a construir a unidade, apesar do estado de São Paulo ter sido muito atacado nos últimos E nas sempre últimas décadas. presente nas grandes agendas nacionais. Sempre. Não Sim. tem agenda importante De uma forma capitaneada isenta. pela BIT que o Sinditêxtil não esteja junto. E de uma maneira isenta, exatamente. E isso é tão importante, atuar de forma isenta em consonância com a BIT é tão importante quanto manter a unidade interna. É verdade, e de forma isenta é relevante também, porque a gente vê década após década que tanto a BIT quanto o Sinditêxtil entende que as entidades estão acima dos interesses das pessoas. Com certeza. E mesmo quando São Paulo às vezes tem que ceder um pouco, porque a gente é para construir o bem maior do Brasil, né? Então, isso é muito bom. É. E às vezes acho que nós 4 aqui, enquanto presidentes e depois de presidentes também, às vezes a gente vai para cá, para aquela casa nossa lá, para recarregar energia mesmo. Para ali faz recarregar bem, energia, ali porque a faz energia bem. ali é boa. E não é só a subite no fim da Não, reunião, não. Ali Aliás, é- o meu pai me ensinou, esse é o primeiro contato que eu tive com o Sinditêxtil, eu era estudante de engenharia na FEI, e meu pai falou, agora você tem que frequentar o sindicato. Eu falei, pai, pô, mas não tá na minha hora, eu não gosto de sindicato, é um negócio meio duro, capacete. Ele falou, você vai lá, agora você vai fazer o seguinte, você vai lá ter uma ferradura, você vai escutar um monte de gente brigando e chorando, que o mundo vai acabar e tal, mas depois você vai ter um bar inglês ao lado, depois da reunião, que é a Subite que você A comentou, Subite. e ali as pessoas falam que tá rolando mesmo, e era um negócio gozado. Abre o né? coração. Ali né? as decisões eram tomadas. Ali de as verdade. decisões eram tomadas ali mesmo. É coisa de louco. Eu lembro que eu estou no têxtil assim com o Pacheco desde cedo, aos 6 anos eu ia para Americana de trem, meu pai, É mesmo. a gente ia de trem. E hoje eu não posso mais fazer isso, você vê que coisa? Vamos voltar agora tão a bom, poder ir de você também trem. agora. Mas, e eu lembro que quando eu comecei a frequentar o sindicato, meu pai, na época, falava, Alfredo, você vai lá e procura o Dr. Luiz Moraes e o Luiz Atolini, que eles vão te dar uma orientação sobre isso, sobre aquilo e tal. Então, assim como você, eu também olhava, eu via todos aqueles industriais na ferradura. Os cabeça branca, né? É, Agora os e- cabeça branca somos nós. Somos nós agora. Então, verdade. a gente aprendeu a admirar e a conviver com o setor e respeitar tudo, respeitar os companheiros, respeitar os diretores, respeitar as outras entidades. E ali dentro a concorrência deixa de ser concorrência, vide os comitês setoriais que a gente tem. É né? verdade. Sem dúvida. Então lá a gente pratica a união, a solidariedade, e eu não posso deixar de, assim, na época da gestão, nós fizemos um livro que contou sobre, estava começando a ter aqueles problemas religiosos, mundialmente. Têxtil Paulista. Exatamente, e ali a gente ressaltou outra missão que a nossa entidade tem, que é de praticar a fraternidade independente do credo, da religião, né? Quer dizer, lá a gente tem esse espírito de respeitar concorrentes, parceiros, governos e diferenças que possam haver entre as... Isso é uma coisa muito importante que a gente tem. Até além, porque ficou muito claro isso durante o período da Covid. Quanto que a gente se mobilizou para ajudar naquela situação que a sociedade estava vivendo. Campanha Né? das E máscaras, nos unimos, sim. inclusive, a Fiesp, naquela época, para produzir álcool em gel, para produzir máscaras, máscara, Eu um dia face me shield. ligaram do sindicato, acho que foi na sua gestão, olha, Foi no não, Pacheco. Paulo me ligou, Alfredo, preciso de linha de costura para o Senai fazer 600 mil máscaras. E Eu saí de fizemos 1,5 casa, milhão de máscaras. fui para Americana, enchi o carro com linha branca e levei lá no Senai, o pessoal estava esperando para costurar. Então a gente tem um compromisso coletivo e social que a gente pratica. Isso eu acho que é uma coisa muito importante que a gente só reforçou nesses 20 anos. É verdade. Né? E aí eu lembro que quando a gente lançou o livro, Roberto, o pessoal foi comigo passear no Bom Retiro, aí a gente passou pela sinagoga, pela igreja ortodoxa grega, pelo templo coreano, e fomos olhando, Muito e eu bom, fui né? contando o que era,
E o pessoal, muitos me ligaram, Alfredo, eu não sabia que tinha tantos credos e religiões, todo mundo fazendo negócio junto, árabes e judeus sócios e não sei o que. Acho que é um dos poucos lugares do mundo que isso acontece, né? Mas é importante que a gente sempre soube valorizar e Sim. ressaltar isso. É verdade. Né? Como entidade. E É verdade. isso é uma coisa muito bacana que você falou. Né? Júlio, maior desafio que você enfrentou nesses teus 3 anos de mandato? Eu sei que foram vários, né? Mas assim, que te marca? Eu acho que assim, de novo, né? Essa palavra desafio, eu tento trazer para um lado mais... Você não vai falar que foi aguentar o tesoureiro. Né? O tesoureiro era ele era Pelo o amor nosso... de Deus, me poupa, Júlio. Esteio. Ele era o nosso camisa 10 ali, ele que segurava a onda ali. Imagina. Não, mas eu acho que é tudo junto, né, Pacheco? Assim, de novo, né? A gente não está falando de uma entidade nova, nós estamos falando de uma entidade de 93 anos. Pô, então, é uma entidade que já vem com respeito, né? Ou seja, fazer mais, né, daquilo que já vem sendo feito e colocar alguns ingredientes a mais, né? Ou seja, aquilo que a gente falou de representar os associados, né? Acho que esse é um grande desafio, né? Vou usar essa palavra. Trazer novos associados, né? Para que ou seja, Essa questão da sociedade é desafiadora. A gente vê isso no CIESP, a gente vê isso na BIT, a gente vê isso no Sinditexto também. Porque a gente vê o lado financeiro, né? O financeiro quer fazer ali um orçamento base zero, né? Pô, precisa pagar isso. Então a gente tem que demonstrar valor, né? Qual é o valor para que você continue ou que quem não seja associado ao Sinditexto, no caso. Então, o que a gente fez, né, para tentar, primeiro, reconhecer, né, e conhecer melhor o nosso associado foi o programa Chão de Fábrica, né, que não é um projeto, né, não tem início nem fim. Ele continua, né, ele vai sendo incrementado. Então, Aliás, tem Santa Constância semana que vem. O Luca pediu para te chamar. Ele falou: o Júlio que teve essa ideia e tal, não sei o quê. Obrigado. Não, eu vou. É um prazer. Ir até o cliente, ir até a fábrica, acho que é muito saudável, né? Eu lembro isso de tempo de empresa também, né? Quando você é recebido pela fábrica, às vezes o cara coloca até teu nome. Hoje teremos a visita, né? Porque é difícil as pessoas saírem e se deslocarem. O tempo corporativo, né? Ele não permite. Ele não permite, né? Acho que é muita reunião, ou seja, são muitas decisões ali que você fica dentro do seu local mesmo ali. Mas para sair, para se deslocar, para se desvencilhar e se permitir isso, não é fácil. Não é fácil. Tanto é que hoje é um momento também diferente, né, para conseguir a agenda de todo mundo, né? Então eu acho que tem um outro efeito interessante desse chão de fábrica, que é o seguinte: você está levando uma equipe multidisciplinar da casa, 10, 12 pessoas das diversas áreas, para conhecer os seus clientes. Olha para quem você presta serviço. E a turma volta sempre muito maravilhada, porque como a gente sempre procura... Essa ideia do Júlio foi fantástica, porque vamos variar, vamos agora numa tecelagem, depois vamos não tecidos, depois vamos numa estamparia, quer dizer, e a turma fala: nossa, é isso, porque o pessoal está lá dentro da casa trabalhando, capinando para oferecer serviço, para oferecer produto, para atender o associado, mas ele às vezes não, a grande maioria das vezes não tem noção de como é um processo, de como é aquela indústria que toda hora ele está atendendo no papel ou no telefone ou por e-mail, e ele não tem noção de como aquilo funciona, ele fica parado olhando. Então a gente percebe também que a equipe da casa vai muito feliz nesses programas. Vai e volta, né? Muito melhor, visitas, né? E assim, isso que você falou, né? Ou seja, vai desde de quem atende, quem limpa, quem é faxineiro. E é muito interessante, porque quando a gente fala muito, né, da casa, né? E casa é um ambiente que, regra geral, é um ambiente familiar, né? Gostoso, que você vai para casa, né? Você nunca vai, né? Você vai sempre voltando para casa. E a nossa casa é isso mesmo lá, né? E desde da primeira recepção ali, que são o Yuri, o seu Luiz, né? Lá dos manobristas, os caras, já tem uma boa impressão, né? Que, pô, tô chegando num lugar bom, né? O cara te atende bem, é assim que acolhimento. É o acolhimento, exatamente. É o acolhimento. Como então, a nossa casa acolhe também o associado à indústria. Exatamente. Né? Nos momentos mais difíceis. Então, acho que é isso, é conhecer bem o nosso associado, né? Conhecer mesmo, ir até lá, né? Se deslocar até ele, independente do tamanho. A gente foi empresas grandes, empresas pequenas, menores, tanto faz. Para nós é importante conhecer o associado. Rafael, eu queria fazer uma pergunta para você interessante aqui. Você que é o que está mais distante no tempo, não estou querendo te entregar a idade, nem, mas... Acho que ele não é o mais velho aqui. Não, graças a Deus. Mas 2005... 58 com o corpinho 90. Como diria, não. 3. Eu não sei quantos anos, mas parece bem menos. Mas deixa o Pacheco. Você entrou em 2005 como presidente do Sinditexto, sucedendo o Paulo Scaff.
Quando você olha aquele setor têxtil de 2005, é lógico, as transformações foram muitas. Mas o que te chama mais atenção quando você olha lá atrás, quando você assumiu em 2005 e quando você olha agora, final 2025, 2026? Você sabe que eu vou mais para trás, até quando eu me formei em 1989 como engenheiro têxtil. E hoje, o setor mudou tanto, o mundo mudou tanto. Eu acho que é um dos maiores desafios que nós temos mesmo, Pacheco. Porque, assim, nós temos que ter uma mudança de mindset tão grande. Primeiro pela velocidade da mudança, né? Muda sempre, muda muito mais rápido, como sempre. Quando eu vejo lá que hoje eu tenho orgulho de presidir o conselho do CETICT, e a gente vai para as reuniões de conselho, e tem lá o projeto que está rodando, de uma fazenda biooceânica, produzindo alga marinha, extraindo lignina, juntando com grafeno e fazendo uma fibra biodegradável, às vezes a gente tem até um pouco de dificuldade para falar, opa, peraí, né? Ou extrair CO2 da atmosfera, pegar o carbono e fazer fibra, quer dizer, o mundo mudou muito, né? E você agora na questão do Júlio, das visitas, e é por isso que precisa visitar a fábrica, porque as pessoas estão perdendo a noção do que é indústria, da importância estratégica para a indústria. Não há país que se desenvolveu sem uma participação importante do PIB nacional com o PIB industrial. A indústria tem ainda os melhores salários, faz as melhores coisas, atua na educação. Veja o que a gente tem aqui no estado de São Paulo mesmo, com a educação, uma coisa incrível. Reunião de diretoria que nós tivemos quinta-feira, entrou um robô humanoide lá e estava dando golpe de karatê, girando no eixo, num pé só e dando um chute no ar. Quer dizer, é uma coisa muito disruptiva, né? E nós vamos ter que preparar não só a indústria, mas principalmente a cabeça das pessoas para se adaptar a essa mudança e entender quais são até as oportunidades que existem nessa mudança. E a atratividade. E a atratividade. Hoje a dificuldade para captar mão de obra está uma loucura. Exatamente. Todo mundo quer trabalhar atrás de um computador e quer ser empreendedor sem saber o que é ser. E os riscos que tem ser empreendedor. Porque empreendedor é aquele que 5 horas continua na fábrica enquanto o outro está saindo e abadabador acabou, bateu o sinal, né? E o empreendedor não. Então nós vamos ter que ter muito trabalho, desenvolver essa molecada que está vindo aí com tudo, que tem cabeça boa, mas que talvez não queira mais trabalhar na nossa indústria tradicional, mas quando você fala dessa nova tecnologia de têxteis funcionais, de agronegócio, de indústria da defesa, de indústria aeroespacial, que eles nem lembram que tem têxtil em tudo, porque tem. Aí é outro universo que esse o jovem gostaria de trabalhar. E aí, Rafael, só para dar uma temperadinha, olha, você participou de projetos de roupas profissionais, sim, EPIs de proteção. Sim. Hoje a gente atua muito na empresa e a nível de ABNT, mas como era isso há 20, 30 anos atrás? Você não tinha uniformes de proteção para arco elétrico, e hoje isso já é uma realidade presente nós temos comitês na casa cuidando disso, a gente tem preocupação com roupas funcionais para o exército, como foi durante a pandemia, 70% dos hospitais no Brasil não usavam EPIs nos enfermeiros e médicos, 70%. É verdade, então, olha a mudança que o... Aliás, Alfredo, a camisa do Pelé na Copa de 70, quando ele terminava o jogo, pesava 1,5 kg a mais, né? Porque era algodão 100% e ficava úmido, desconfortável, que é hoje. Se fosse hoje, ele voava. Nós estamos numa Olimpíada, nós estamos no meio de uma Olimpíada de inverno que você vê lá, né? O esqui do cara é de fibra de carbono, né? Então, assim, é outro mundo. Deixa eu pegar só pegando um gancho aqui, uma reflexão e também uma provocação para nós quando a gente fala da atratividade da nova geração para a indústria, né? Assim, ouvindo vocês falando que vieram mesmo do chão de fábrica têxtil, né? Pacheco, vocês, que vocês falam, assim, em poucos minutos, muita tecnologia, muita inovação. Mas será que também, para atrair essa nova geração, acho que o processo de comunicação, acho que não está acompanhando essa nova geração, ou seja, não está chegando neles essas informações que a gente fala muito para nós, né? Então, olhando para dentro, agora para fora. Nós precisamos estar onde eles estão. Né? É isso que a gente fala na nossa escola do Senai, eu falo isso no CETIC o tempo inteiro. Os nossos professores, nós estamos frequentando os locais, tanto virtuais quanto físicos, onde esses caras estão. Nós estamos falando a mesma linguagem que eles falam, né? Nós estamos captando interagindo com eles, porque é um ganha-ganha isso, né? Olhando nas reuniões presenciais, a gente falou da
dos cabelos brancos, geração prateada, né, que a gente chama, né? Que a gente tem que valorizar sempre. Mas que não atrai o jovem. Mas então, e aí, até para o jovem, já é difícil, né, para qualquer um sair de casa, sair do trabalho, quer dizer, para ir para uma associação, para se reunir, né? Agora, o jovem, então, é mais, né, porque é muito mais virtual tudo, né? A gente vê nas reuniões, é só cabeça branca quase, né? Se não vê novas gerações... É que eu não, Júlio, eu acho que é o contrário. É. A nova geração, ela é tão ansiosa que ela não tem o tempo de dedicação que as cabeças brancas também. Hoje têm, a geração prateada. Então, mas como Eles que a gente sabem atrai? da importância. Mas como que a gente atrai? Porque Mas eles não querem, eles não têm tempo, eles têm que fazer a vida deles, é diferente. Então, mas se a gente continuar assim, a gente não vai conseguir atrair para a indústria. Porque na indústria, tudo isso que vocês falaram, você fala assim, ó, tem IA aqui na indústria, e tem, né? Tem tudo isso, tudo que vocês falaram. Em algum momento dá o clique. A acho primeira que, necessidade mas eu acho que a gente tem que provocar isso. Eu acho que é uma geração autossuficiente. Mas um dos momentos é aquele Mas que a gente geração nem sai... lê também, nem estuda nem trabalha também, tem muito isso aí. Eu acho que, por exemplo, os congressos que a gente faz é um exemplo. Quer dizer, a hora que você sai do Exatamente. ambiente comum e Concordo. vai para o ambiente que é importante para o empresário, Concordo. porque ele sai do negócio do dia a dia. É como uma visita que você bolou lá. Quando você também chega numa empresa com gente de fora e começa a te fazer algumas perguntas que você fala assim, caramba, eu estou dentro dessa fábrica aqui o dia inteiro e nunca percebi o que o cara que está me perguntando Isso aqui. É verdade. Por que eu faço? E às vezes é isso. Por que você faz desse jeito? Às vezes não tem resposta. Porque eu faço há 40 anos, porque eu faço há 50 anos. Então esse negócio de sair de fora do dia a dia ajuda e abre a nossa cabeça e vê que tem uma coisa lá que você não estava percebendo e que pode ser legal. Hoje é um dos problemas, né, que a gente vê muito, não só no setor têxtil, né, que a gente está em outros fóruns também, é a escassez de mão de obra. Escassez de mão de obra geral. Né? É desafiador, não, a gente não mais ouve, obviamente, aqui, mas acho que vale uma reflexão mesmo, pensar como atrair mais, perde para quem perde para quem. Atrair, né? E reter. São as duas coisas. As duas coisas também. Tem turnover alto, enfim, mas acho que vai por aí, vai para outro episódio. E isso é um ponto também, porque nós vivemos, acho que nós 4 aqui vivemos um momento de conflito de gerações dentro das empresas. A gente tem 2, 3, 4 gerações diferentes que também não conversam com essa facilidade toda. Isso é outra coisa que você está falando. Posso dar um pitaco, presidente, nisso? Claro. É que as pessoas também estão sendo úteis por mais tempo em sua vida. Antigamente, uma pessoa de 60 anos pensava em se aposentar. Hoje, a pessoa de 60 anos está pensando em criar, em fazer algo novo, porque vai viver mais tempo. Quando chegava aos 60, meus 2 avós morreram com 59. Então, isso que você está falando é super importante. Nós também temos que aprender a conviver com mais gerações dentro da empresa. Porque o cara de 60 anos, ele vai ter um filho de 30 que já vai ter uma criança de 10. Assim, ele com 70, o filho já está entrando na faculdade, o neto está entrando na faculdade. E as empresas no têxtil são, na maioria, familiares. Né? É verdade. Então, a gente aprender, e aí responder, você vai me fazer a mesma pergunta que ele, mas eu acho que... Tá esperto. Estou esperto, deixa eu dar um pitaco aqui. Mas, assim, eu acho que nós temos também que, na entidade, estarmos antenados com a mudança de hábito da sociedade, as mudanças de hábito. Então, eu estava lendo uma matéria de uma empresa têxtil muito grande, que começou a produção, existiam 10 mil academias no Brasil. Sabe quantas academias existem hoje no Brasil? 45 mil em menos de 8 anos. Isso aí. A roupa fitness, que é uma roupa funcional, passou a ser uma roupa de uso diário. Né? E o Brasil tem essa vocação. E o Brasil tem essa vocação. Começou com a moda praia, mas tem a vocação para a Então é moda impossível nós não estarmos antenados numa mudança de hábito como essa. Sim. Pessoas de 60 anos nunca iam em academia. Nossa. Pessoas de 60 anos hoje precisam ir a uma academia fazer musculação. Não, mas são mudanças de hábito que a gente tem que estar acompanhando de perto para saber como direcionar a entidade. Né? É verdade. Então, Nós vamos fazer uma pequena pausa, tomar um golinho d'água. E a gente volta daqui a pouco. É VaptVup. Vamos falar um pouco depois de bastidores e um pouco de futuro. Tá bom assim? Tá ótimo. Mais futuro que bastidores.